Aristocratas! Mais um vídeo aqui pra vocês, vamos pra cima, quase que eu falei vídeo, blá, blá, blá. Enfim, mais um vídeo pra vocês aqui no terraço. Olha que lua linda ali, hein? Que lua maravilhosa. Seguinte, aristocrata, o seu pobre vocabulário impede que você compreenda a realidade. Olha que interessante, que frase bonita, né? O vídeo de hoje é sobre isso, sobre como a linguagem impacta diretamente na sua forma de pensar. E também na forma de transmitir, não apenas de transmitir, né, que transmitir é importante, mas de transmitir o que você pensa e de fato pensar no que você pensa. De compreender a sua realidade. É sobre isso o vídeo de hoje. E aristocrata, só pra deixar um disclaimer aqui. O que eu tô dizendo aqui, eu faço isso todo vídeo, mas é importante. O que eu estou dizendo aqui não tem respaldos acadêmicos de Harvard, de Yale, de porra nenhuma. São só abstrações minhas que eu quero trazer pra vocês, pra lhes fazerem pensar, senhores. Vamos pra cima. Cara, eu anotei muito sobre... Olha que loucura. Eu anotei muito pra fazer o vídeo de hoje. Eu sempre anoto bastante pra fazer os vídeos. E dessa vez eu anotei muito mais. Porque linguagem é um tema extraordinário e muito mais complexo do que eu achava que era. Enfim, vamos pra cima. Senhores, o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho longo, tá? Eu vou falar um monte de coisa aqui, vou falar um monte de merda aqui, quero pensar com os senhores, tá? Abstraiam um pouco comigo. Vamos lá. O vídeo de hoje é: pobres vocabulários impedem seus possuidores de compreenderem a realidade. Esse é o vídeo de hoje. Como pobres vocabulários impedem os seus possuidores de compreenderem a realidade. Vamos pra cima. O tema é complexo, tá? Se coloque no meu lugar, o tema é complexo, bem complexo, então me dê um pouco de tempo dessa vez pra conseguir... olha aí, me faltou palavras, ó, pra conseguir o quê? Discorrer, olha que coisa bonita, olha que prazeroso é isso, discorrer sobre esse tema. Falar mais sobre esse tema. Olha que interessante, falar mais. Eu usei apenas uma palavra, discorrer. O vídeo vai ser incrível, enfim. Vamos pra cima. Vamos lá. Por quê? Por que isso acontece? Por que um vocabulário pobre impede o seu possuidor de compreender melhor a realidade? Vamos pra cima. Eu vou separar esse vídeo em 4 etapas, tá? 4 etapas. A primeira é o que é linguagem. Já que eu vou falar sobre linguagem, vamos primeiro definir o que é linguagem e ao que ela se propõe. Qual que é a intenção, o objetivo último da linguagem? Ao que ela se propõe, o que ela quer? Para que ela é útil? Para que nós a usamos, tá? Vamos pra cima. Então, eu até escrevi aqui, separei em etapas, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. É muito interessante. Vamos lá, rapaziada. Primeira etapa, o que é linguagem? Ao que ela se propõe? Vou definir. Linguagem é um conjunto de símbolos. A nossa linguagem humana é um conjunto de símbolos em que se atribui experiências. E transmite essas experiências revelando nuances e distinções uma com as outras. Tá? Isso é linguagem. É uma ferramenta de comunicação simbólica. Símbolos esses em que nós atribuímos experiências. Experiências essas que são diferentes uma das outras. E, portanto, a realidade, a nossa linguagem, na verdade, a nossa linguagem, ela consegue distinguir uma experiência da outra. Isso é linguagem. É um conjunto compartilhado de símbolos. Como eu disse no início do vídeo, é uma definição minha. Se você for no vocabulário, provavelmente não vai ter isso. Mas é um pensamento meu, próprio meu. Simples assim. É assim que eu defino linguagem. Tá? Lembra que teve um episódio de Friends onde a Phoebe ela tá tocando violão. E eu acho que alguém foi aprender a tocar violão com ela. E ela começou a ensinar aquilo. Porém, uma outra pessoa, acho que sabia tocar violão, ou já sabia alguma coisa, disse: ô Phoebe, na verdade, isso não é um dragão, isso é um ré. Mas a Phoebe chamava aquilo de dragão. Então, pra Phoebe, aquilo era um dragão. Pra outra, era um coelho. Mas não é um coelho, é um mi. Então, não fala assim. Mas quer dizer, a Phoebe criou uma linguagem própria. Então, com vocês aqui, eu quero criar uma linguagem própria. Eu e os senhores, fechou? É o seguinte. Linguagem é, resumindo, um conjunto compartilhado de símbolos. Nós compartilhamos símbolos. Símbolos são palavras, tá? Nós compartilhamos esses símbolos, chamados palavras, e nós atribuímos a esses símbolos experiências, sensações.
E nós distinguimos esses símbolos através de símbolos. Nós distinguimos essas experiências através de símbolos diferentes. Tá? Isso é linguagem. Ao que ela se propõe? Qual que é o objetivo da linguagem? Aqui ficou interessante demais. Nossa, dá até prazer de falar sobre isso. Ao que ela se propõe? Qual que é o objetivo da linguagem? O objetivo da linguagem é compreender e interpretar a realidade. Pense um pouquinho. A palavra é forte. O objetivo da linguagem, de novo, é compreender e interpretar a realidade. Esse é o objetivo. Primário. Ah, mas e comunicação? Calma. Comunicação é secundário. É secundário. O objetivo primário da linguagem é compreender a realidade. Através da linguagem eu consigo compreender o mundo ao meu redor. Entenda a realidade como o mundo ao nosso redor, o mundo que nos cerca. Tá? O todo. Só que falar todo é muito estranho, porque parece místico, né? Então eu falo realidade. Pode ser? Então eu falo realidade. O objetivo da linguagem é compreender a realidade que me cerca. É interpretá-la, melhor dizendo. Eu preciso interpretar essa realidade. O que é isso? E aí, o objetivo posterior a esse é transmitir a minha compreensão pro meu ouvinte, pro meu semelhante, pro ser humano do meu lado, para vocês, por exemplo, agora. Então eu tô falando português, vocês provavelmente são falantes de português, eu imagino. Provavelmente, muito provavelmente, falam português. Então, a linguagem se propõe compreender e depois transmitir, comunicar, transferir essa compreensão. Esse é o objetivo. Então vamos lá. Eu até coloquei uma hierarquia aqui. Acho que não vai dar pra ler. Enfim. Então existe, vamos lá, vamos desde o núcleo do núcleo. Eu gosto muito disso. Do núcleo do núcleo do núcleo. Existe a realidade, o todo, o mundo que nos cerca. Depois disso, tem a experiência. Nós experimentamos a realidade. Porém, vou dar um spoiler aqui. A nossa experiência ela é ridiculamente pequena em relação ao todo. Então, existe a realidade e existe a experiência. Porém, a experiência ela está limitada à arquitetura cerebral que nos compõe. Então, existe a experiência, existe a realidade, só que eu vou assimilar essa realidade. Um pouquinho dela, pelo menos, um recorte da realidade, o meu cérebro, o nosso cérebro é capaz de assimilar, de entender, de sentir, de vivenciar. Uma palavra para isso é experimentar. Experiência. Então, existe a realidade, eu vou experimentar essa realidade através do meu corpo, através do meu cérebro. Então, a minha arquitetura corporal, ela interpreta algumas coisas, ela experimenta, na verdade, algumas coisas da realidade. Então, vamos lá, olha a escadinha, vem comigo, olha como... É interessante nesses vídeos porque eu consigo expressar bem, eu tenho tempo aqui para expressar bem exatamente como eu penso. Então, vamos lá, existe a realidade, eu experimento essa realidade através do meu corpo, da minha arquitetura corporal, e eu já perco muita coisa aqui, porque morcegos conseguem captar coisas da realidade que eu não consigo, assim como aranhas podem captar coisas da realidade que eu não consigo, assim como leões, assim como aves, assim como baleias, assim como golfinhos, assim como lagostas, eles captam coisas da realidade, porque o arcabouço corporal deles, a arquitetura corporal deles, consegue assimilar informações da realidade que nós, seres humanos, não, e vice-versa. Eu acho que nós, seres humanos, temos uma vantagem enorme, vamos falar a verdade. Enfim. Nós captamos mais, eu quero dizer, nós captamos muito mais a realidade. Mas enfim, então tem a realidade, depois vem a experiência, que está limitada ao corpo. Está limitada à arquitetura corporal. Fechou? Inclusive, tem muitas pessoas mais místicas que elas acreditam que depois da morte, nós vamos nos entender sem linguagem. Nós não precisaremos de linguagem. Justamente porque nós não estaremos, aí eu tenho uma teoria minha, nós não estaremos limitados ao corpo. Nós poderemos compreender tudo como um todo, de uma vez só. Olha que loucura. Mas enfim. Então, tem a realidade, depois a experiência. Depois da experiência vem o pensamento. Então eu penso sobre o que eu senti, eu penso sobre o que eu experimentei. Ainda não cheguei na linguagem. Não cheguei na linguagem. Então eu penso sobre o que eu experimentei. Eu experimentei algo da realidade e eu penso sobre isso. Depois de pensar muito sobre isso, eu crio um conceito. Então, imagina que exista... Vou falar mais rápido porque o vídeo vai ficar muito longo. Então imagina que exista muitos pó de giz. Existem pó de giz em uma mesa. As crianças estavam brincando lá na escola, existe muito pó de giz jogado na mesa. Existe o pó azul, que é uma experiência, nessa analogia. Existe o pó vermelho, que é outra experiência. Existe o pó rosa, que é outra experiência. E o pó
sei lá, cinza, que é outra experiência, tá? Então existem pós diferentes e que, nesse caso, simbolizam experiências diferentes. Então o que eu faço depois que eu experimento? Eu penso. O que eu faço depois que eu penso? Eu crio um conceito. Eu não sei se eu consigo deixar ficar claro aqui. Eu crio um conceito sobre isso. Um conceito seria a estrutura. Experiências diferentes. Experiências azuis, vermelhas, rosas, cinzas. Eu crio um conceito sobre elas. Vou dar outro exemplo. Nesse caso aqui, eu pego um saco, e eu começo a juntar aquele pó azul. Ou aquele pó vermelho. E eu coloco esse pó azul nesse saco. E aí, o que eu fiz aqui? Eu condensei, eu sintetizei esse conceito aqui nesse saco. Agora há um conceito. Mas eu ainda não consigo nomeá-lo. Tá? Então, exemplo de conceito, felicidade. Que felicidade é o quê? É contentamento? É estar contente? Ah, não sei. É satisfação? Não sei. É alegria? É estar alegre? Não sei. Ainda não sei. É prazer? É sentir prazer? Felicidade é sentir prazer? Não sei. Então o que é felicidade? É um conceito ainda. Veja que o conceito, ele está munido de vários significados. Ele é um conceito. E aí depois do conceito vem, finalmente, a linguagem. Eu dou um nome a esse saco. Então eu amarro esse saco, coloco agora um adesivo escrito azul. Então aquele saquinho de pó está escrito azul. Ali tem pó azul. Eu nomeei aquele conceito. Percebe? Então o pó azul é a experiência. Ali o conceito, ele pega aquelas experiências muito parecidas e coloca num saco, amarra num saco. E a linguagem nomeia esse saco. E ao nomear esse saco, digamos com azul, eu sintetizo todo aquele conceito, toda aquela experiência, sensação, conceito, ideia em uma única palavra. Olha que foda, mano! Em uma única palavra, eu tenho um arcabouço, todo um repertório de coisas que já foram pensadas, já foram estruturadas. Por exemplo, a palavra entropia. Poxa, entropia que é... Poxa, olha o condensa informacionalmente, uma única palavra pode ser. Metacognição. Puta que eu pariu. Entropia, metacognição, tem outras aqui. Então são palavras que carregam muito significado. Só pra vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Dentro desse saco azul, existem diferentes pontos de azuis. Existe o azul petróleo, existe o azul... Eu até anotei aqui porque eu não sou mulher, eu não sei tantas variações de azul aqui. Meu olho não é tão caprichado assim. Poxa, mas existe o azul petróleo, existe o azul cobalto, existe o azul... Poxa, me ajuda aí. O celeste, existe o azul marinho. Então existem vários tipos de azuis nesse saquinho. E aí, quando eu condenso ele... Ou seja, existem várias experiências. Então felicidade é, na verdade, alegria. Eu tô sentindo alegria, eu tô sentindo contentamento, satisfação, prazer. E aí eu sintetizo tudo isso em felicidade. Sou feliz. Poxa, mas o que isso significa? Poxa, foda-se. Foda-se o que significa. É um conceito. E eu nomeio esse conceito chamando ele de felicidade. Tá, eu atribuo uma palavra a ele. Atribuo uma única palavra para todo esse conceito, toda essa ideia, felicidade. Foda-se, felicidade. Tá. Então, uma palavra, ela carrega muito significado. É uma linguagem simbólica. É linda a linguagem simbólica. É extraordinária. Fechou? Então, com palavra, agora eu tenho um símbolo. A palavra se torna agora um símbolo que simboliza vários significados. E aí, depois desse símbolo, eu tenho que combinar contigo que azul quer dizer aquilo. Azul agora quer dizer essa cor aqui, esse espectro. Senão eu poderia falar assim, ó, até anotei. Senão eu poderia falar assim, se não houvesse a palavra, eu teria que falar muita mais coisa. Que, aliás, necessitaria de palavras, tá? Aí eu chapei. Mas, enfim, aqui, ó, a palavra é um símbolo que torna uma distinção conceitual recuperável e manipulável. Então eu posso recuperar aquele conceito. Eu não preciso mais pensar muito sobre aquilo, falar, poxa, na verdade, alegria, contentamento, satisfação. Não, uma única palavra junta tudo isso. Eu recupero aquele conceito. A palavra sintetiza tudo isso. E aí depois eu combino com você que aquilo
que felicidade quer dizer esse conceito. Que felicidade, a palavra felicidade, aponta para esse conceito. E ao combinarmos isso, temos finalmente uma linguagem. E aí eu passo a falar agora para você. E você agora a me entender. Olha essa escada. Tinha a realidade, tinha a experiência, tinha o pensamento, tinha o conceito, tinha agora a palavra e agora a comunicação. Agora o que o Harari chamaria de realidade intersubjetiva, que seria nós combinamos que algo existe. Então agora a palavra felicidade quer dizer um conceito. E agora essa palavra, depois de acordada, que quer dizer felicidade, nós finalmente temos uma linguagem oficial. Nós concordamos que felicidade quer dizer esse conceito aí que a gente está dizendo. Enfim, isso é linguagem, fechou? E é isso que ela se propõe. Agora, senhores, vem algo muito mais interessante. Muito mais interessante. Poxa, minha bateria tá acabando, que triste. Enfim. Por que é importante? Depois que eu falei tudo isso, depois de ter falado tudo isso, por que é importante aumentar o seu vocabulário e por que o possuidor de um pobre vocabulário não consegue compreender a realidade? Vamos lá. A melhor coisa, uma das melhores coisas que você ganha ao enriquecer o seu vocabulário é o aumento da precisão entre o que você pensa e o que você fala e o que a pessoa compreende. Tá? Essa é a segunda etapa do vídeo. O que se ganha com o melhor vocabulário? Então, quando você aumenta, quando você enriquece o seu vocabulário, você passa a compreender melhor a realidade. Você passa a ter mais habilidade em compreender. Você se torna mais articulado. Você consegue agora distinguir o A do B. Não ficou claro ainda. Vamos lá. Aqui, eu até escrevi aqui, ó. Um pobre vocabulário obriga pensamentos diferentes a viajarem dentro das mesmas palavras. Vou repetir a frase. Eu inventei a frase, mas... Um pobre vocabulário obriga pensamentos diferentes a viajarem dentro das mesmas palavras. Quando você tem um pobre vocabulário, você é obrigado... Eu vou dar um exemplo aqui agora pra vocês, vai ficar muito claro. Quando você tem um pobre vocabulário, você é obrigado a usar a mesma palavra para expressar um pensamento que era um pouquinho diferente, poxa. Então não foi tão preciso. Exemplo, para vocês entenderem com facilidade. Existem dois homens. Tá? Dois homens. Ambos viram uma mulher muito linda, muito bela. E ambos pensaram isso de fato. Nossa, que mulher linda. Mas o homem ele quis dizer uma mulher graciosa, uma mulher meiga, com uma natureza intrinsecamente feminina. Foi isso que ele viu. Foi isso que ele achou lindo. A palavra que ele queria aqui, ela era uma mulher venusta. Voltando aqui, rapaziada. Voltando aqui. É que minha câmera tá descarregando. Mas esse primeiro homem, ele quis chamar aquela mulher de uma mulher venusta. O que é venusto? É graciosa, meiga, feminina, com uma natureza intrinsecamente feminina. Portanto, venusta. É isso que ele quer dizer, venusta. Já o segundo homem, ele quer dizer, ele tá se referindo à simetria da roupa dela, o quão profissional, o quão matematicamente linda ela é, o quão perfeita, a forma como as roupas se encaixam, a postura ereta, profissional, elegante. A palavra que ele quer é pulcra. É a isso que ele se refere. Ele quer dizer que aquela mulher é uma mulher pulcra. O outro quer dizer que é uma mulher venusta. E ambos, por comungarem de um pobre vocabulário, são obrigados a dizer uma única palavra, a mesma palavra, linda. O que nós perdemos aqui? Acuidade, precisão. O que eles perderam aqui foi precisão. Então, um espectador que ouviu ambos falarem, nossa, que mulher linda. Pro espectador, eles estão pensando a mesma coisa, mas na verdade eles não estão pensando a mesma coisa. São dois elogios, de fato. Mas um quer dizer venusta, outro quer dizer pulcra, que são coisas diferentes. São dois elogios, dois qualitativos positivos, porém distintos, diferentes. Então, quando você aumenta o seu vocabulário, quando você enriquece o seu vocabulário, o que você ganha, a primeira coisa que você ganha é precisão.
acuidade entre o que você pensa e o que você diz. Mais palavras comportam mais nuances. Repito, mais palavras comportam mais nuances. Eu quero fazer uma distinção aqui, distinção. Eu não quero, veja, aprender, enriquecer o seu vocabulário não quer dizer falar a mesma coisa com palavras diferentes ou mais bonitas. Pessoas mais tolas, vou falar, foda-se, pessoas mais burras, quando ouvem alguém, sei lá, um médico, um doutor, um advogado, o advogado é o suprassumo disso, um advogado falando com um linguajar mais acadêmico, erudito, elas acreditam que o conceito é simples, porém as palavras são sofisticadas. O que é falso. Porque o conceito também é sofisticado. Ou pode ser sofisticado através daquelas palavras. O que eu quero dizer? O que eu realmente quero dizer? As pessoas mais tolas, elas creem que um vocabulário sofisticado apenas embeleza o que está sendo dito. Mas não é verdade, não apenas embeleza. Embeleza, veja, por que embeleza? Mas é outra história, Mas elas apenas acreditam que aquilo embeleza a forma como se diz. E não muda o que está sendo dito. Apenas torna o orador mais elegante, mais inteligente. Mas não é verdade, não é apenas isso que a linguagem faz. Não é falar a mesma coisa com palavras diferentes e mais sofisticadas. Não, esquece! Vai além! Não é só isso. Ao enriquecer o seu vocabulário, você agora é capaz de comportar mais nuances, mais distinções. Ao invés de apenas falar linda, você fala uma mulher venusta. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, é diferente. Venusta quer dizer mulher graciosa, meiga, feminina. Já pulcra, é uma mulher profissional, elegante, ereta. Uma simetria que beira a perfeição. São coisas diferentes. São sentimentos, experiências diferentes. Lembra que eu falei que a linguagem, ela compreende e expressa a sua experiência, que é oriunda da realidade. Então, experiências diferentes devem ser transmitidas com palavras diferentes. Então, ao enriquecer seu vocabulário, você não apenas embeleza a forma como você diz, você também aumenta a precisão do que você diz. E o ouvinte, se tiver o mesmo vocabulário rico que o seu, vai ser capaz de distinguir o que você diz e aumentar a precisão entre o que você pensa e o que você diz e o que eu interpreto. Olha que interessante. Então, esse é o primeiro lado positivo de aumentar o seu vocabulário, de enriquecer o seu vocabulário. É aumentar a precisão entre o que se pensa e o que se diz. Eu até anotei aqui umas coisas, ó. Ai. Aqui, ó. E quanto menos distinções o seu vocabulário comporta, maior a quantidade de informações perdidas entre aquilo que se pensa em relação àquilo que se diz. Olha que pobreza. Tu passa a... Quando você tem um vocabulário pobre, você não consegue mais... A sua informação, a sua fala perde. Perde informação, perde significado no ato de transmitir. Então, o melhor vocabulário vai te ajudar a evitar que isso aconteça. Essa perda de informação. A terceira coisa, e aqui fica maluco. Aqui a coisa fica louca. Louca. Eu anotei muita coisa, mas vai ser impossível dizer tanta coisa pra vocês, porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu falaria aqui durante horas. Eu tô pulando várias partes, mas enfim. A terceira coisa. Essa aqui é muito importante. Essa aqui é loucura. Eu tô com medo de não conseguir expressar isso aqui. A terceira coisa. Eu até nomeei de O Despertar de Experiências Adormecidas. Uma nova linguagem desperta em você experiências adormecidas. Então, ela não apenas aumenta a precisão entre o que você pensa e o que você diz, mas ela lhe permite pensar coisas novas. Coisas que antes você não seria capaz. Sem essas palavras. Veja. Digamos que você queira saber como é ser um morcego. Tá? Você quer saber como é se ecolocalizar. O que é isso? Que coisa maluca. E aí você ora para Deus e diz: Pai, permita-me que eu seja um morcego por um dia.
e que eu possa transmitir essa informação para outras pessoas depois que eu voltar. Eu tenho que voltar como ser humano. E aí Deus concede o seu desejo. E aí você vai lá e se torna um morcego, se ecolocaliza, fica 24 horas como um morcego. E aí você volta a ser um ser humano. E aí você quer transmitir essa experiência pros seus amigos, para as pessoas que você ama. Mas você não consegue transmitir. Você não consegue transmitir. Por que você não consegue transmitir? Porque aquela experiência que você teve, ninguém mais teve. E se ninguém mais teve, nenhuma palavra, nenhum símbolo foi atribuído desse significado, de como é ser um morcego. Então, já que a palavra ela é um símbolo em que se atribui significado e experiência, e aquela experiência de ser um morcego nunca foi sentida e, portanto, nunca foi expressada, nunca houve a necessidade de atribuir, de sintetizar aquela experiência em palavras. E, portanto, você nunca vai ser capaz de dizer como é ser um morcego para pessoas que nunca foram um morcego. Porque é um significado, é uma experiência que jamais foi sintetizada. Mas é como? Não, é tipo ouvir, mas na verdade você não está ouvindo, você está sentindo as vibrações. Quando nós ecoamos o som, os morcegos se ecolocalizam, quer dizer que eles conseguem saber o mundo, os objetos ao seu redor através das ondas sonoras que eles transmitem, que eles emitem. Tá? Isso é ecolocalizar. Então, o ser humano está tentando explicar para outro. Cara, é como gritar e sentir as ondas sonoras batendo nos objetos. Então você está tentando humanizar isso aqui. Sem palavras, você não consegue expressar o que é ser um morcego. Tá? Então existem duas possibilidades aqui, nessa terceira etapa. Existem experiências que você tem, mas não é capaz de transmitir, como o caso de ser um morcego, e existem experiências que você já teve. Aliás, existem experiências que você já teve, mas que, por falta de palavras, você é incapaz de percebê-las. Aristocratas, voltei aqui. A câmera descarregou ontem de noite, pode ver que tá de dia agora. Porque a câmera descarregou ontem de noite, eu tinha 2 baterias, enfim, aí deu pau lá e deu merda, enfim. É o seguinte, tava falando como é ser um morcego, né? Aquela experiência. Até foi bom porque eu pensei mais sobre o assunto. É o seguinte, só pra continuar, tá? Só pra seguir o fluxo. Quando você não tem palavras pra descrever como é ser um morcego, você... Porque ninguém... Na verdade, vamos lá. Ontem eu esqueci de falar uma coisa importante. Quanto maior for a interseção... Repito, quanto maior for a interseção entre as experiências dos falantes daquela língua, maior será a precisão na comunicação entre eles. Então, as experiências que um morcego tem, elas não são semelhantes a que um ser humano tem, e vice-versa. Por isso a comunicação é diferente, porque as palavras, elas carregam significados. Elas carregam experiências e sensações. Elas simbolizam isso. E como um morcego tem experiências completamente diferentes das de um ser humano, e vice-versa, ambos não conseguem se comunicar, porque a interseção entre as experiências dele é muito pequena ou quase inexistente. Tá? Mas o que eu ia apontar por isso que eu falei que, nossa, essa terceira parte é louca, não é nem por isso. É porque, como o morcego tem experiências diferentes, as palavras não vão ser úteis. Mas existe um momento em que as experiências, e é o mais triste, infelizmente, do pobre vocabulário, existe um momento em que você tem as mesas, em que a interseção entre os falantes é muito grande. Nós somos seres humanos, nós nascemos no Brasil, nós somos homens, nós somos muito parecidos, e mesmo assim nós não conseguimos, mesmo a interseção entre nossas experiências sendo muito grandes, nós não conseguimos nos comunicar. Por quê? Por falta de vocabulário, por falta de palavras. Como assim? Vou dar um exemplo claro aqui pra vocês. Um exemplo não, mas enfim. Olha isso. Quando você tem muitas experiências, como eu disse, existe a realidade, depois da realidade, vem a experiência, que está limitada ao arcabouço mental, e isso é um recorte da realidade, tá?
voltando só pra isso. E aí, quando você quer expressar isso e entender isso, a linguagem sendo uma interpretação da realidade, uma interpretação, desculpa, da experiência, e também da realidade, mas a realidade recortada, né? Quando você tem pouco vocabulário, você não consegue distinguir as suas experiências. Então existem experiências em você, existem sensações em você que você não é capaz de distinguir uma da outra e, portanto, é incapaz de senti-la. Você vai sentir ela no início, mas ela vai morrer em pouco tempo, porque você é incapaz de expressá-la. Tanto para si, principalmente para si, quanto para os outros, por falta de palavras. Exemplo, digamos que você quer dizer pra sua mãe que você tá mal, ou pro seu irmão que você tá mal. Cara, eu tô mal. Ou eu tô muito bem. Enfim, eu tô mal. Mas aí o seu irmão se pergunta, mas por que você tá mal? O que você tem de fato? Não, eu tô mal. Mas como assim mal? O seu irmão pergunta. Não, eu tô mal, cara. Tá te faltando palavras. Mas aí o seu irmão te pergunta, mas o que você quer dizer? Você tá ansioso? Você tá deprimido? Você tá triste? Você tá depressivo? Você tá angustiado, frustrado, ressentido? Olha o quantas distinções esse irmão tá fazendo de mal, de possibilidade de mal. Então, o exemplo do nosso homem morcego, Batman, ele tava querendo expressar experiências que os outros falantes nunca tiveram. Aqui, nesse caso, os dois falantes já tiveram essas experiências. Mas por falta de palavras, e é um exemplo extremo, é claro, por falta de palavras, o primeiro irmão não conseguia expressar o que ele estava sentindo. Então, olha, agora vem a sacada. Ao aumentar o seu vocabulário, você é capaz de distinguir melhor e, portanto, compreender melhor e, portanto, interpretar melhor experiências que você já teve. De modo que, se não houverem palavras para descrever aquela experiência, você vai perder aquelas experiências. Por quê? Porque o pensamento, ele não apenas percorre, não apenas viaja, não apenas viaja através de palavras. Ele também passa a existir através delas. De modo que se não houvesse aquelas palavras, se não houvesse aquele modo de articular aquele pensamento, aquela sensação se perderia num mar de significados. Significados que não são distinguíveis por falta de palavras. Ou seja, aumentar o seu vocabulário é necessariamente aumentar a sua compreensão, a sua resolução da sua pequenininha experiência que você tem na realidade. Eu acho que eu já falei isso nesse vídeo, mas no vídeo anterior, é de ontem, né? Então, algumas pessoas acreditam que aumentar o seu vocabulário é só embelezar o discurso. Porra nenhuma. Veja, você não está colecionando palavras bonitas. Você está colecionando distinções. Vou repetir. Você não está... Isso aqui é o vídeo. Você não coleciona palavras bonitas. Você coleciona distinções. Foda-se o que é bonito e o que é feio. É bonito o que é impopular? Porque poucas pessoas usam? Se todos passassem a usar, não seria mais bonito? Aquelas palavras cultas. Ditas cultas, né? Então, você não está colecionando palavras bonitas. Não está colecionando... perfumarias. Não. Você coleciona distinções, uma coisa da outra. Cara, eu quero muito que vocês entendam o quão importante é distinguir uma experiência da outra. Ao distinguir, repito, eu tô sendo muito redundante, mas ao distinguir uma coisa da outra, você é capaz de compreender melhor a realidade e de aumentar a sua resolução da sua realidade. A sua realidade fica não mais em 300 não sei o que p. Agora ela é HD, ela é 4K. Ela é 8K. Mais palavras aumentam sua resolução da realidade. Fechou? Essa é a terceira etapa do vídeo. A quarta etapa do vídeo, e aqui infelizmente é onde o pobre vocabulário mata o seu possuidor. Existe um livro chamado 1984, do autor George Orwell. É um livro muito interessante, muito famoso. Tu provavelmente já ouviu falar, mas eu vou trazer ele aqui de novo. O Orwell, ele diz que uma das estratégias do grande irmão, do Estado, para controlar a população era diminuir, era empobrecer, era limitar a linguagem. Por que será? Se perguntem, por que será? Então, uma das estratégias era empobrecer
o vocabulário dos seus cidadãos, dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos. Por quê? Eu digo por quê. Quando o partido empobrecia a linguagem, ele também empobrecia automaticamente e necessariamente a capacidade do povo formular uma crítica, ou seja, de pensar. Ou seja, as pessoas ficavam mais burras. Conseguiram compreender? Vocês conseguiram compreender o quão importante é a linguagem? O partido limitava deliberadamente, propositalmente, o vocabulário do povo para que o povo não pudesse formular bons pensamentos e boas críticas ao partido. É a chamada nova língua do partido, do grande irmão. Um pobre vocabulário denota pobres pensamentos, limitados pensamentos. Ao passo que o contrário também é verdade. Um rico, amplo vocabulário denota riqueza de pensamento. Não é sobre falar bonito, é sobre pensar melhor. Fechou, aristocratas? Vamos pra cima. Essa era a quarta etapa. Eu ia falar muito mais sobre essa quarta etapa, mas o vídeo ficou muito longo. Eu tenho que trabalhar também, tenho que trabalhar bastante. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. É muito bom fazer esses vídeos, embora demore mais de um dia, já tá de dia. Demorei tanto pra fazer o vídeo, ficou de dia, olha que loucura. Mas é isso. Opa, o tripé tá tonto aqui, o tripé tá sem palavra. Mas é isso, aristocratas. Melhorem o seu vocabulário, porque não é sobre falar bonito, não é sobre colecionar palavras bonitas, é sobre colecionar distinções e aprender a pensar melhor. Fechou? Vamos pra cima! Na verdade, aristocratas, nos vemos no topo.